Olá, criançada! Nós vamos estar estudando um pouquinho sobre o livro de Neemias. Você sabe o que significa Neemias? O nome Neemias quer dizer Deus é o nosso consolo, ou pode ser também chamado Deus é o meu deleite, o meu descanso, né? Esses são os significados da palavra do nome Neemias. Agora a gente precisa entender como é que o livro de Neemias foi escrito, como é que as coisas aconteceram, o que está acontecendo na história para ele poder existir. E aí começa desde Deuteronômio, quando Moisés, escrevendo para o povo que ia entrar na terra prometida, ele alertou que o povo não poderia adorar outros ídolos, não poderia amar outros deuses e que somente ele poderiam prestar culto. E aí ele coloca algo muito importante. Ele falou que o dia que o povo de Israel tivesse um templo, não poderia jamais entrar algum Deus nesse templo. Por quê? Você sabe que Deus não habita em templo, mas o templo para o povo judeu significava o nome de Deus, representava o nome de Deus e quem Deus era. Mas a história foi passando, veio-se o livro de Juízes, veio Samuel e aí surge o rei Davi. O rei Davi traz aquela tenda, a tenda do encontro, ou a tenda onde representava a presença de Deus, para Jerusalém. E lá ele teve uma brilhante ideia: construir um templo que poderia representar quem Deus é. Isso foi muito interessante porque Deus não deixou ele construir e passou isso, sabe para quem? Para Salomão, seu filho. Então Salomão constrói um templo magnífico, lindo, e todo o povo de Israel, isso quer dizer, as 12 tribos iam lá adorar e exaltar o nosso Deus. Mas, com o passar do tempo, Salomão se desviou, começou a deixar de agradar a Deus e veio seu filho chamado Roboão. E Roboão promoveu algo surpreendente. Aquele povo que era um só, as 12 tribos, agora se divide. O reino do norte fica com 10 tribos e tem como rei Jeroboão. E o rei Jeroboão constrói em Betel um templo e coloca um bezerro, assim como ele também coloca mais ao norte um outro templo em Dan para que o povo pudesse adorar. A partir daí, o reino do norte passou a se chamar Israel. E lá eles só adoravam outros deuses. Deus mandou vários profetas, mas eles não ouviram, né? Então Israel teve por capital a cidade de Samaria. E todos os reis não eram da descendência de Davi. O reino do sul, então, tinha a maior parte da tribo de Judá, mas convivia com eles os de Benjamim, descendentes de Benjamim. Nesse reino, o reino de Judá, todos os reis vieram da descendência de Davi, todos os reis. E tinha sua capital em Jerusalém, ficava o templo, do lado do palácio real. O reino de Judá teve reis ruins e reis bons. Os bons eram aqueles que eram parecidos com o rei Davi, na questão de querer obedecer à vontade de Deus. Foi passando o tempo, o reino do norte, Israel, com toda essa idolatria de não querer obedecer à vontade de Deus, Deus levantou um outro povo, os assírios, e os conquistou, espalhando eles por toda a terra deles. E aí o reino do norte deixa de existir. Isso aconteceu no ano de 722 a.C. Aí ficou então só o reino do sul. Um dos reis que se destacam dentre esses descendentes de Davi é o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele restaurou o culto, ele trouxe ordem, removeu alguns ídolos. Foi até o mesmo rei que depois pediu para viver mais um tempo de vida e conseguiu, viveu 15 anos. Só que ele morre e aí vem o filho dele,
que se chama Manassés. Manassés foi um dos piores reis que Judá já teve. E ele fez algo que nenhum outro rei foi capaz de fazer. No templo construído por Salomão, ele colocou ídolos e fez o povo adorar esses ídolos no lugar onde representava o nome de Deus, o nosso Deus. Deus já tinha falado na sua história que se um dia fizesse isso, o seu povo seria deportado, quer dizer, seria transferido, sairia da terra que eles estavam. Vai passando o tempo, vem Josias. E quando Josias vem, ele restaura tudo. Restaura o culto, ele restaura a adoração, ele remove todos os ídolos. Mas Deus falou que ele ia aplicar a justiça dele. E isso acontece. Sabe que ano? No ano de 586. O Império Babilônico invade Jerusalém e leva consigo várias pessoas. São 3 invasões. E nessas invasões ele leva alguém que é muito conhecido nosso, Daniel, seus amigos, e o profeta Ezequiel. E eles passam a morar dentro da Babilônia. E aí eles ficam lá por 70 anos. Isso o profeta Jeremias já tinha falado no seu livro, que o período de cativeiro duraria 70 anos e depois Deus deixaria o seu povo retornar. Então agora o povo, nas mãos dos babilônicos, continuavam em Jerusalém só aqueles que eram fraquinhos, aqueles que não conseguiam exercer liderança, os doentes, só esses ficaram. O templo foi destruído, a cidade foi destruída, os muros foram destruídos. Estava em completa ruína. Passando 70 anos, Daniel leu o que Jeremias tinha falado. E ele percebeu que já tinha completado o tempo e ele ora. E quando ele ora, Deus levanta um outro império que conquista o Império Babilônico. Um império chamado Medo-Persa. E o seu rei era Ciro. E Ciro resolve deixar os povos conquistados pela Babilônia para poder retornar para suas terras. E aí, entre o primeiro ano de Ciro até o 6º ano do reinado do rei Dário, ele deixa voltar o povo e voltam 50.000 pessoas, junto com Zorobabel. Que nome, né? Zorobabel era o governador. E aí ele começa, junto com o sumo sacerdote Josué, reconstruir o templo. Passa-se mais alguns anos, o rei Dário sai, vem um outro rei, Xerxes, ou chamado de Assuero, você deve conhecer, porque é o mesmo rei que casou com a rainha Esther. E aí teve toda aquela história que você já conhece. Mas depois do rei Xerxes, veio o filho dele, chamado Artaxerxes. Você acredita que a rainha era a madrasta dele? O rei Artaxerxes deixa Esdras, que era um escriba. E o que era um escriba? Era aquele que copiava as leis do Senhor, que organizava, que estudava e que ensinava o povo. Ele deixa eles voltarem, regressarem para sua terra. Chegando lá, Esdras, ele leva mais 1.700 pessoas junto com ele. Esdras começa a reconstruir os cultos, reconstruir o valor da palavra, começa a ensiná-los, e aí passam-se 13 anos. Você não acredita. Os muros da cidade ainda não tinham sido erguidos. O templo já estava construído. A palavra já estava sendo ensinada, né? E uma das coisas importantes nesse período é que aqueles que eram bem velhinhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram, porque o templo construído por Zorobabel e Josué
já não era tão bonito como era o templo construído por Salomão. Passa-se a história, os novos que estavam vendo aquele templo pela primeira vez ficaram tão felizes, celebrando e agradecendo a Deus pelo retorno e por essa conquista que eles tiveram, e demorou bastante tempo. Mas os muros ainda estavam destruídos. Isso quer dizer que a cidade toda hora era saqueada, pessoas invadiam, roubavam e eles não conseguiam ter suas coisas. Volta lá para Babilônia. Agora sobre o Império Medo-Persa, o irmão de Neemias. E o irmão de Neemias, ele vai e conta como o povo está sofrendo por não estar com seus muros reconstruídos. Neemias chora, lamenta, coloca diante de Deus essa situação. Neemias, você sabia que ele era copeiro do rei? E o copeiro era um cargo muito importante, sabe por quê? Porque o copeiro era o responsável de experimentar a comida para o rei, seja a bebida ou a própria comida. E se tivesse envenenada, você acredita? O copeiro era o primeiro a morrer e o rei não comia daquela comida. Só que o fato dele ficar pertinho do rei, ele tinha intimidade com o rei. Isso é muito interessante. E aí Neemias, uma das vezes que ele vai até lá, servir o rei, ele coloca diante do... O rei percebe o quanto ele está triste. E aí ele expõe o coração. Então Neemias volta para a sua terra. E lá ele ajuda a reconstruir os muros. E a partir daí a gente vê o livro de Neemias. Um outro detalhe muito importante. Você sabia que Esdras e Neemias faziam parte de um livro só? Só depois que foram divididos, assim como 1 Reis e 2 dos Reis, 1 Crônicas e 2 do Crônicas. Mas o restante dessa história nós vamos ver na semana que vem. Que Deus te abençoe.